Tem coisa que é bom a gente anunciar, até porque, né? Como é a quadrilha deles, inclusive, que né, ele chegou depois, mas até que tal chegou depois, pra mim é tudo bem relativo, né? Porque baseado na delegada Maria da Glória, a Santinha, né? São igual padre, né? Eles molestam num lado e são jogados no outro, fingindo o nome de Jesus, né? Até que prova o contrário, percebendo a conduta de todos que eu marquei, né? Quem vem camuflar quem, até que prova o contrário. Tem filha da puta bonzinha em lugar nenhum, senão eu não tava vivendo o que eu tô vivendo tem tempo. Totalmente fodida dentro dessa cidade, né? Não tem dinheiro para alugar nenhum lugar, para não precisar de ter que reformar nada, ter uma vida decente. Foram tantos anos que é algo, né? Eu tava pensando hoje, né? Como que pode eu ter conseguido fazer tudo que eu fiz? A, a força, como que eu otimizei dinheiro, a quantidade de juros que eu paguei, a quantidade de coisa que eu paguei, tudo do meu salário mesmo. Essa teoria de, né, multidisciplinar, né? Esquerda diante direita, direita diante esquerda, coisa pouca, né? Coisa pouca, né? Até que ponto, né? Fixar o ponto no centro, né? Então, trem, fia da égua, mosquitinho. É que meio que aqui eu não tô com paciência pra assistir muita coisa. Ontem eu deitei lá no hotel, meio que comecei introspectiva. Ontem foi um dia muito ruim pra mim. Muito ruim, muito ruim, muito ruim. Ontem eu tô meio que uma pedra perante os meus propósitos. Pedra sim. A rocha mesmo, a pedra filosofal mesmo. Não tem esse negócio de café pequeno, qualquer coisa assim não, entendeu? Nem café grande, qualquer coisa, ainda que eu acabei de tomar um cappuccino e tô queimando os dois cravos que tá doendo pra caramba, que estão comendo lá dentro da carne e não tá resolvendo, né? Botei ácido dos dois lados no dedo de novo, arranquei a cabeça do trem aqui seco que tava aqui. E essa porra aqui, no pé é uma coisa, né? Também tô nem sentindo, não tá. Tá indo mais ou menos, já tá meio colóide, já tá meio grosso, o esparadrapo, né, vai acabar, mês que vem eu conto esparadrapo, pomada de alergia, eu não tô com muita... Cabelo branquinho já crescendo, tendo que jogar tinta na raiz do cabelo, vejo a hora de selar de novo, para de cair, sem paciência para fazer muita coisa, pés tudo machucado, cutuca os cantos, pra tu ficar livre, né, mas tá inflamado, tipo essa coisa de estar sem atividade, 2 horas sentado numa cadeira. Se eu tocar um canto do pé e botar um calçado, aquilo já dá uma retenção. Esse monte de merda comendo, sem essa inatividade, sente a gordura, como se fosse um processo gasoso, catabólico, um trem corrosivo que vai esparramando e vai comendo tudo, então vai coçando, então vai. Claro que nem tá coçando tanto, eu tô, né? Mas começar a sacudir, nossa Deus, tá vendo? Todo irritado, esse monte de carocinho, caroço no pescoço, afora. Carocinho pequenininho, um monte de pólipo, de pinta, já num monte de lugar, avaliando os tegumentos, avaliando as coisas, sabe? Vai tentando meio que não forçar muito minha vista, minha cabeça tá quente. Aí coincidiu ainda de, né, essa coisa meio pessoal que rebusca. Tipo, eu tô com o Facebook, ele tá bloqueado, né? Tá com uma conduta que eu não conheço, sei como é que isso é feito. A coisa entra, eu não mexo, eu não abro, se eu quisesse falar, eu não olhar no bate-papo que eu não olho, né? O que aconteceu é que estava desbloqueado, o meu não tinha concluído o tempo de bloquear, que antes tinha bloqueado o Mohamed da última vez que havia ligado para mim e que cortei ele e xinguei muito. Não tem uma pessoa que foi mais xingado também, porque eu acho que merece, né? Então eu me despedi tantas vezes, desliguei tantas vezes, aí eu desbloqueei num dado momento para apagar as escritas, eu não deixava contato algum, né? Porque eu não tenho, as outras coisas estão tudo armazenadas dentro daquele Face que eu não sei mexer. Então eu não tenho prova de nada, eu não tenho prova nada para ninguém, mas é muito importante que deixe registrado conversa. E ele ligou, né? Muita raça de vez, aí eu desbloqueei, depois senti necessidade
e falei e tal. Aí eu, agora a última vez eu tá aí tudo armazenado, não só entre várias ligações dele, né? Muitas, infinitas, infinitas. Aí o que aconteceu? Que ele veio ligando muito, não aceitei de forma nenhuma. Entre algumas vezes dessa, no platô das minhas postagens, geralmente as coisas trazendo um fator positivo, entre aspas. Eu não caio mais nessa, até que ponto que é quem usa sai usado, até que ponto, né, atinge o platô de cada um de estímulo-resposta, de acordo com o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, mas eu não caio mais em determinadas coisas, e eu acho que o erro que ele cometeu comigo é muito grande, e a partir do momento, ainda que eu não saiba o que está acontecendo no outro lado, o que vira o que, algumas constatações, né? Ele faz uma demonstração passiva sobre alguns voltar atrás e tardio, entre os momentos iniciais ou muitos momentos que ficou babando, mas muito imediatista, muito incongruente, entre muito afastamento de situações. Nessa brincadeira aí já rolou, né, do primeiro contato antes de outubro do ano passado, quer dizer, outubro, né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, nessa brincadeira toda, né? Foi registrado na internet muita raça das situações com que a transcendentalidade trouxe os platôs, como eu ia voltar bem atrás de algumas situações, mas isso fosse físico muito grande para mim. E algumas coisas não explicadas, eu acho que as pessoas têm... Porra, 31 anos nas costas são 31 anos nas costas, solteiro, né? Paga aluguel, sustenta a família, não sustenta a família, como é que... Não é demente, né? Dependente de qualquer situação, isso trouxe uma condição muito grande perante o que é referência bibliográfica laica, ortodoxa, né? Platôs de quando monoteísmo a quem e a quem interpretações sobre Bíblia como Alcorão, ou qualquer coisa, independente de regras politizáveis, mas eu fiquei, por onde recomeçar, o que entender, eu preciso da última chance. Aquilo me deu uma ira tão grande, as coisas que eu falei trouxe um peso, até que ponto isso vai traduzido, tem outras pessoas participando, porque se ele não sabe falar a minha língua, tem que ter alguém ouvindo para ele, teclando para ele, ou mandando, ou explicando, e mediante todas as situações, mas ainda assim cada coisa no seu lugar e todas ao mesmo tempo, sabe? O que fica para alguns olhar a coisa à distância, porque ele não me conhece presencialmente. Eu acho que algumas coisas, para quem quer ter um contato aleatório, ou utiliza o recurso da intimidade e as conveniências, que tudo ficou na mão dele, né? Ficou tudo na mão dele, conduzir a vontade dele, o momento dele, usar o telefone quando queria, bloquear quando queria, sim, maioria do tempo. Poucas vezes eu consegui retornar ou ligar, até porque eu me despedia quase todo o tempo inicial de fato. Eu encontrei uma maresia muito grande de situações, eu me senti culpada de um monte de coisa, não era para ser culpada merda nenhuma. Era para ser questionado, inclusive, o lado dele. Ele era para, né, eu acho que foi muito imprudente sobre muitas coisas. E eu já tinha me despedido disso, tudo isso daí. Então ele tentou ligar várias vezes. É aquela coisa de, às vezes, se tornar apelativo pela necessidade, ou mostrar o que ele pode mostrar. Só que a ira é muito grande, porque eu conheço... eu não acredito que ele tenha sido orientado por ninguém desde o momento que eu conheci. Então eu fui de 8 a 80, vírgula. E é verdade, até que ponto colocar coisas que para ele, né? O bizarro seria o comum que ele buscava na internet, se ele não tinha uma boa mãe ou uma boa orientação, ou que fica para quem depende de ter um dote para comprar alguém, que é a maioria da conveniência, olhando que é ao lado de lá. E como eu me adentrei a ter que olhar em todas as condições de, né? Que virou regras de quem as gravidades perante explorações totais, escravismo totais, né? Mentirada total, etiqueta total, fracasso total, o que fizeram como consequência monoteísta, etiquetar monoteistação, né? Para virar encosto criacionista ou qualquer coisa assim. Então, o que virou causa e efeito de quem somos e o que buscamos, se não concordamos com determinadas coisas, o que virou olabilidade, virou incongruência de regras, aparentemente, né? Quer se tornar escravo de próprio dote ou protegido por isso, quando não desacatam o platô de serem ricos, poderem comerciar, serem machistas, ficarem solteiros até tal idade, se não deve estar comendo cu de bicho, comeu dano,
comendo de homem, ou qualquer mulher que finge etiqueta de cabaço, que quando a coisa brinca, né, negocia suficiente, passam das preliminares, negocia coisa, ou tem que fuder com a família inteira, quando isso fica quem, né? Que é o comércio ou ação de graça paternalista de toda a percepção das coisas que implicam em responsabilidade de trabalho, como toda cultura de situações que o que vira, né? Regras politizáveis, né? Revelações, né? Religiosizáveis, quando, né? Despolitizadas, repolitizadas a quem apontar leite derramado religioso, já que assim categorizaram e amarraram uma laica monoteísta de algumas coisas, quando você pega um plexo, não tem como ter um tombo maior, né? Ter que, né, o que é o de lá pra cá, ou ele me interpretar como qualquer mais uma, ainda que não visse isso, né? Eles ter a cobertura para serem poligâmicos, ou não ter que justificar a fidelidade e a responsabilidade minuciosa das coisas, e eu me deparar de fato com outro idioma, outra cultura e um combo de situações que depara, né? O que a liberdade não percebida, não colocada sobre a miséria ou a fartura a quem, né? O que são árabes na África, ou muçulmanos, ou qualquer coisa, quem se torne católico, né? Que virou sobrar católico, sair do afro não necessariamente, entre todos os escândalos de todos quanto é lugares, né? De pedofilia, casamento infantil, quem é matéria-prima de incesto, de não incesto, de pequeno a grande, é toda swingagem fingida heterotrofista, quem é heterossexual, toda desgraça, já não tem um peso nas costas. Ontem eu estava quente com determinadas situações, porque teve alguns dias aí entre voltar para pagar as coisas, eu precisava do tempo para né? E ele ligou, escreveu e tal, eu não aceitei deixar me ver de forma alguma, respondi breve, como também não respondi e cancelei aquilo várias vezes. Aí tava esperando de novo só dar o tempo para eu poder bloquear, até que ele pegou e ligou uma quantidade de vezes muito enorme, eu tava aqui, deitado aqui, então até que num dado momento, depois dele muito insistir, desligar várias vezes, eu até deixei ele olhar pra minha cara, ficou infinitas vezes falando que ama, que não sei o que quer uma chance, e no papapá, e aquela mesma conversa que eu não conseguia mudar minha expressão, não conseguia ter força pra nada, pedia pra nem, insistiu tanto, eu pedia pra nem ver minha cara, falando que já ia bloquear, porque eu sei que ele ia bloquear. Então o que é, né, criar todo aquele contexto de ama, de babação. Aí, de repente, eu me achei no direito de me ver olhando aquilo, sei lá, não me permitia nada, porque, ou me permitia ver até que ponto aquilo já me anestesiou, entendeu? Até que ponto aquilo, né, quando vira o obstáculo presencial operante uma tela, até onde a coisa tem, né, tem uma escalaridade, né, uma babação de ovo, passou um tempo, né, o que você não conseguiu no seu celular, no seu gratuito, que eu ia pensar o quê? Não te vejo tem tantos dias, um amor absoluto, que coisa está acontecendo esse amor todo num dia de conclave, no outro dia de não sei o quê, nunca, não tem dinheiro não tô atrás do seu dinheiro, não tô atrás de nada você não tá, que a questão é que você não tá entendendo o valor das coisas, né? Imagine se você não tivesse, né? Então o que você tá querendo com tudo isso, né? O que implica eu ser a otária de abrir a tela e não abrir a tela para você fazer sua história estar satisfeito, mandando recado para o seu povo. Agora eu represento o que eu penso, como eu traduzo, como eu interpreto, como de fato eu pontuo o que é revelação, o que eu estou sentindo, quais são as minhas necessidades para subsistenciar alguma coisa. E aí a minha ira se tornou tão grande que num dado momento eu fiquei deitada com a cara colada aqui, aí implica, né? Não tenho o que falar, quer brincar, da minha cara cheinha, assim, um pouco apertando, assim, modo de, né, a gente ficar babando o tempo todo, e num dado momento fazer uma espécie de alguma coisa que foi um momento inicial, né, que foi falar alguma coisa que implicou mostrar alguma coisa de peito, depois de várias, umas 10 vezes que tentou ligar, entra imediata que eu desliguei, tem um monte que eu desliguei, aí não sei o que significou aquilo, que uma vez eu tinha falado que eu tava com alguma coisa machucada, parece que aqui já tava chamando para alguma intimidade, até que num dado momento eu nem meu semblante levantando, até que ponto isso vira patente do mundo, né? Não esquece da sentada, né? Segue o protocolo, né?
Final das contas, quer esticar um pinto para mostrar assim do nada, desliguei aquilo, eu fiquei muito furiosa com aquilo. E isso se tornou muito furioso, até que ponto você, né, não esquecer de uma coisa. A questão não é isso. A questão é que foi violada todas as situações possíveis de ter um diálogo de se tornar menos duro para mim, né? Não implicava se sobrou isso ou existe uma possibilidade, não é sobrar. O que é uma coisa para quem não teve intimidade, cara, continua com o perfil dele totalmente bloqueado. Eu não tenho acesso a ver nada, as coisas que eu estava vendo estavam absurdamente tortuosas para mim. Cara, simplesmente tecla na minha rede social. Eu esculachei ele inteirinho que eu falei que eu não queria que ele teclasse nada. Então, quer dizer, ele ficou furioso e bloqueou, porque num dado momento ele continuou ligando, ele viu que eu não abri mão para intimidade. Você está me testando? Tá me testando, usando o corpo para me serpentear, me anti-serpentear. Você tá mostrando para ver se eu nego, se eu não quero, para fé dele. Então você não tem que mostrar nada, né? Quanto tempo? Já começa quanto tempo que eu não te vejo, não é? Começa isso daí. Então tem uma, num dado momento, tava isso, eu já conheço que é igual um cachorro do mato. Num dado momento dizendo que não podia. Parecia que tinha até um pinto de papel. Eu falei, que porra é essa? Tava colocando embaixo da roupa, num dia parecia que... Eu falei, que é isso? De onde conseguiu fazer isso? Parecia que tinha um pinto de papel, que fez aquilo, escaneou aquilo, brincou, depois tirou, que tava aquilo num momento, muito tempo atrás, pagando uma de que não podia, ou que tava fazendo uma espécie de qualquer coisa para tentar, mas não... As coisas se tornaram muito pesadas, eu só sei que aquilo me deu uma ira, aquilo me deu um cansaço, aquilo eu tive que, né, até que ponto algumas coisas codificavam e repensar, né, merda é tudo igual, eles nem mudam de endereço, eu não tive como colocar de outra forma, nada, para quem se apresentou como muçulmano, virgem, eu não cobrei virgindade de ninguém em momento nenhum. Olha como eu estou colocando as coisas com transparência. Olha o que foi a minha vida, a minha responsabilidade. Eu não me senti respaldada. Eu falei, sabe qual a diferença que você tem dos caras a quem eu estou tentando matar? Se eu pudesse? Nenhuma. Se eu falar para alguém que eu conheço você, vão falar o quê? Cadê você? Que horas mostra você? Achasse você? Onde existiu algum plano de alguma coisa? Como que você simplesmente acontece e está completamente apaixonado de onde está saindo isso? Ah, você me amava, por favor, me dá uma chance, a última chance. Aonde começou o erro? Ou seja, eu não sei quem é você. As coisas se fecharam de uma tal maneira, pode se tornar uma situação. Não tem tesão para esse proibido, nem para determinado liberado. Eu estava absurdamente quente com a minha garganta, que em alguns momentos eu tive lágrimas nos olhos, eu tive meio, sabe... Mas aí fiquei olhando, de novo na cara dele eu via, né? Eu via, inclusive, condições da entidade antes, né? Que ultrapassam a condição dele, né? De ter alguma transparência, entre aspas, para conversar comigo, entre aspas. Eu não me levo muito a isso, não. Agora, qualquer entidade ou qualquer situação, né? Que já é algo muito... sinalizado com muita minuciosidade. Eu não tenho esse negócio de vulto, eu não tenho esse negócio de malha-porca de entidade, não. Comigo, cara, não tem negócio de medo de nada, então eu encarei um monte de coisa muito sozinha. E as coisas, para responderem através de mim, elas têm que saber fazer e saber obedecer o que eu sinto, o que eu sou. Então, entendeu? Eu não acato poligamia de forma alguma. Eu não nasci para ser poligâmica, eu não fui casada em tempo nenhum. Ainda, né, que um ajoelhou, o outro assinou o papel. Tô aqui para rever a reversa da união estável, hein? E eu tem dois problemas isso aí. O pacote de todos os homens que acatam o machismo e a coletividade, que qualquer um se torna conivente num pecado porco que não parte de mim e ser jogado nas minhas costas. Se buscam prostitutas, jogam prostitutas nas minhas costas, me prostituem. Tem todo um contexto que implica em que eu tenho que sentir com que eles não incomodam enquanto homens e não evita que aconteça. Então, né, eu tenho que pensar, eu tenho que me projetar numa condição de mulher que não existe, porque as que eu conheço nenhuma vale nada. Nenhuma vale nada e apontar determinadas coisas, nunca pagam conta sozinho, e quando pagam são movidas por infidelidade e um monte de coisa que fingem que não fazem.
E quando vem com uma de independência, tem o dinheiro todo para elas e tem um homem que paga tudo e não consegue entender porque eu não faço isso e aquilo, porque elas não têm a remuneração que eu tenho, não pagam as coisas como eu pago, não pensam como eu penso, não compreendem de esforço como eu compreendo. Então, entendeu? A minha independência foi toda tirada, as minhas necessidades foram todas tiradas, meus padrões basais construídos foram todos destruídos. Tudo é muito difícil para mim, então eu não tenho assim. Eu não sei, ontem, aí quer dizer, eu já estava esperando para bloquear, eu já tinha respondido o que eu tinha que responder, pedindo por favor para que tirasse qualquer curtida das minhas coisas. Não tem alteração, não tem. Falei que não me interessava saber mais. Tipo, o que você quer aqui hoje? Ei, vou me apresentar a você? Como assim? Você está constando. Eu estive em todo momento mostrando para você clareza do 8 ao 80, em função daquilo que você mostrou, que a tela seria as gravidades de uma tela e de uma não tela, você me feriu de todas as formas. Como mostrar isso reversível? Você questionou como uma mulher faz para se casar, até que prova o contrário, você me viu como uma otária, como uma presa fácil, uma pessoa que você catalogou e que ia estar ali, que você de repente ia se programar pelo seu pênis maravilhoso. Isso traz uma frustração muito grande. Eu nunca quis ter pênis, eu nunca achei que mulher é reduzida diante de um pênis. Agora, né? Quais pênis sobram? E como vira determinadas coisas que você vê, né? Fica tudo muito fácil para ele, né? O sonho da liberdade adquirida já se deu muito bem nas minhas costas, né? Pode ir lá e montar uma igreja, ou montar um puteiro, ir lá na Arábia Saudita, em todos os lugares, virar até Messias ou qualquer coisa assim, né? Só mandar matar, ou até que prova o contrário, nem precisa, porque sendo conivente a todos os outros, né? Pergunta, né? As passivas das outras mulheres mercadoras que viram um bonde foda, tendo um pau tá bom, né? Acham bom de foto que no outro momento, ainda, depois que eu fui ver as coisas que ele vinha escrevendo, entre quantidade de ligações, aquela coisa que me dá uma raiva. Abre a câmera que eu tenho uma coisa linda para te mostrar. O que é o deslumbre com o pênis dele, de achar viril, de achar foda, e, né? Aí pergunta, né? Fica aquela velha história, se você gosta é problema, se você não gosta também é. E se é um cara que não tem tantos atributos, ou até quem contribui acha o quê, né? Fica o cara bom de foda. Que é bom de foda? O que é um beijo? O que é isso? O que, né? Quando a gente atribui ou coloca todo um contexto que precisou de não ser acreditado. O que é a revelação dele? O que é a minha, né? O que ele é passivo enquanto ativo? Ele viu minhas fotos, como vê do mundo inteiro exposto, ganhou uma intimidade, ganhou uma conversa, ele desandou naquilo para desbravar tudo que ele podia fazer, porque é assim que eu interpreto. Ainda que eu tentei relutar com algumas situações e vi que muitas vezes ele estava atrás de mim, mas quando eu me deparei com ter deixado entrar um monte de gente, de repente, falei, vou deixar que o mundo veja minhas fotos, uma hora eu vou conseguir voltar, que é a hora de se me dar força para poder voltar. Aí quando eu me deparei com aquela quantidade de árabe, aquela quantidade de casais, de gente de tudo quanto é lugar, que é tudo participativo, um grupo de infidelidade, de swing, ou sei lá, um bando de bicho, começou a chegar um monte de coisa, ainda que ele se mostrava, né, você vai ser minha primeira e última mulher, você é a mulher mais linda do mundo, me conheceu, né, ficou um tempo parecendo que tinha uma preocupação enorme, mas parece que esconde muita coisa, né, esses tempos dele filmar em um lugar praticamente escuro, sempre preocupado, não é uma questão de regras, até porque se tornou muito incoerente muita coisa. Ainda que no momento que parecia que não estava mentindo sobre algumas coisas, eu achei que tudo se tornou muito grave, entendeu? E eu acho que ele tinha que ser mais prudente. Me irrita. Me irrita muito dizer... Eu me sinto absurdamente traída pela altura de onde as coisas chegou. Eu insisti tanto, eu cansei tanto. A minha cabeça ontem pegava fogo, porque eu retratava todas as coisas, já tinha reforçado e escrito aquilo para nunca mais despedir de nunca mais. Sim, falei que, sabe, eu tô de saco cheio. Eu olhava tudo de saco cheio, eu tentei até ter um pouco de paciência, depois eu tava sendo estúpida. Entendeu? Desligando, eu vou trabalhar, vou isso, aquilo, não sei o que você fala, não abria a boca, pedia para olhar, implorava, todo o mesmo critério que ele usava. Sobre o que foi eu arrepender e olhar para trás em várias vezes até onde
ele usou, a meu ver, de má fé. Imagina um porra de um homem desse do meu lado. O que ele seria capaz de fazer comigo? Ou do meu lado, até que ponto ele conseguisse o que ele quer. Eu vi como um abutre, né? Porque eu voltei em algumas situações várias vezes atrás, depois de algum tempo, inclusive depois de 4 meses que ele sumiu. Começou a surtar que amava, 4 meses ele sumiu e amava. Do nada, no outro dia, ele quer criar um sistema de intimidade tosco, bizarro, que ele tinha que honrar. Simplesmente o cara tem várias redes sociais, o cara não me deixa estar em... As piores mulheres estavam ali, ele já trouxe todo o indicativo de obstáculo, largura, estupidez, machismo, tortura, literalmente coisas depressivas, é capaz de mentir o que queria, né? Conhecer e aproveitar com um cara desse. Eu quis tanto que ele explicasse por que ele me mandou uma foto, um negócio e tal, que eu até apaguei. O tanto que ele mentiu em cima de umas coisas, eu fiquei imaginando lá na frente, com dinheiro, com pessoas. Eu acho que ele foi tão... A largura dele achar que ele tem superioridade, que trouxe para mim até que ponto quem sustenta a miséria de quem, a raça de quem. Isso tudo me deu uma ira muito grande, virou uma bola de neve muito grande, porque não tinha como cortar um pedaço e seguir, fora toda essa dificuldade. E eu vi muita inconveniência, muita esperteza. Eu acho que ele utilizou muito, ele piorou muita dificuldade, achando que eu sou uma otária, aquilo que eles apontam do que são homens escravistas, ele como um fudido, que se ele tem dinheiro pior é, e se ele não tem pior é, porque parece que ele tirou o negócio que antes botava como badrã, e tinha o negócio dos diamantes ou um cavalinho, ele tirou aquilo, não sei se ele usou porque estava tudo bloqueado, se ele mudou a foto. Ele tem velocidade de percepção das coisas, de utilizar aqueles bonequinhos, de ver as coisas. Ele não é nenhum idiota, então ele é um cara que soube utilizar provavelmente os prazeres de independência e de macho, ainda que me mostrou para alguns amigos, me mostrava trabalho, me mostrava algumas coisas, mas as incongruências entre bloquear, sumir, não deixar eu ligar, dava uma impotência tão grande que ele poderia estar fazendo logo em seguida, ele bloquear de repente. Eu achei isso algumas coisas tão estúpidas que ele fez, e eu me tornei, eu prometi umas 3 vezes que eu já havia despedido, que se ele criasse um contexto de intimidade, logo em seguida ele me bloqueasse, esse cara nunca mais ia me ver. Aquilo somou uma ira tão grande, onde se ele achou que eu ia ultrapassar essa linha, ele estava muito enganado. Então, e aquilo eu não ia atender. Eu, né, já tinha despedido totalmente. Aí, quer dizer, eu já me despedi, olhei aquilo, né? Como seria ele reverter isso? Eu não vou conseguir suportar tudo sozinho. Suportar o quê? Falei, se mata, se eu pudesse agora eu te matava. Como que você fez tudo isso daí? Como que você conseguiu uma independência? Eu sempre estive em rede social em todo tempo. E, aliás, você... Para quem é um muçulmano ou assim da TAV árabe, estava em rede, descabido em rede social muito mais, de forma maior do que eu penso. Porque olha, o meu trabalho, a minha independência, existiu um momento que você me bloqueou furioso. Por que motivo? Eu te expus, como eu tive que estar a lhe dar satisfação ou entrar num contexto descabido, sem explicação, se tornando cada vez obstáculos dificílimos para mim, de eu não ter acesso a ver nada, e como se ele tivesse que me ligar e eu tivesse que acatar, ele ter qual era o propósito dessas coisas. E a coisa me emputeceu muito mais, porque implica em que ele me passou para trás, eu não satisfazia a minha pessoa, enquanto que ele fingiu não ter contato com muita gente, fingiu ser solteiro, que eu não acredito que ele é, entendeu? Não acredito que ele seja, o que se tornaria... Eu pagaria de fato para saber quem é ele e como foi o histórico dele durante todo esse tempo, que, na verdade, eu já imagino. Eu achei, assim, muito cruel da parte dele ele me mandar uma foto num momento em que já tinha umas 2 vezes de 16 dias por aí que eu não via. Ainda que eu vi que nos negócios dele, ele tinha uns negócios de se mexer com construção, de ver negócio de banheiro, não sei onde ele foi, que ele tirou uma foto e a mulher que bateu a foto, né? De dentro, assim, do lado de fora de um box, que pegava o reflexo dele, com a idade que ele tem,
com a mulher do lado, bem vestida, ela que tirava foto, ainda que estivesse mostrando, simplesmente aquilo aconteceu, aquilo ali virou uma bola de neve que trouxe um reflexo para mim literalmente irreparável, porque simplesmente o cara está longe, eu não interfiro na vida dele em nada, ele tinha que ser o mínimo inteligente e prudente, simplesmente ele quis usar um recurso, ele nesse dia me mostrou para um amigo, tava mostrando assim, eu tava em algum lugar, tinha um tal de querer que visse assim, ou algum colega, parecia um bobão no trabalho, ou sentado num lugar assim, tomando água deles lá, ou tal, como se ele estivesse mostrando a namorada do mundo. Eu pensava em todos os lados da coisa, né? Quem são para eles diante qualquer mulher, qualquer modo, se tem facilidade, pouco importa quem elas são, então se é um marido seu, né? Como ele interpreta a sua casa, os padrões, o dinheiro, as facilidades que ele pode ter aguda, quem são os homens para levar doença para dentro da sua casa ou qualquer coisa, o que pensa quando o princípio de liberdade entra a ambição, porque ele mostrou, só a quantidade de nota que ele mostrou empilhada, que ele mostrou, ele fez questão de escrever no dia que ele tinha uma pedra de diamante gigante. Mas o que você quer fazer com esse diamante? Está iludindo, achando que você está me comprando, você consegue alguma coisa através disso, você vai enfiar ela, né? O que significa, né? Aí uma vez mostrando negócio de anel, uma vez mostrando o tipo de moeda deles lá, uma planta do negócio lá. Eu achei tudo muito incongruente, um caô. Aquilo lá começou a me irritar e ele nunca falou em momento certo em me ver, como que eu tô. Perguntei qual é o meu nome todo, onde que eu trabalho, como que eu faço para pagar a internet. Eu achei assim um fracasso muito grande. Algumas atitudes de bloqueio, ele mandar foto no dia, eu não queria mais conversar com ele, já tinha me despedido novamente. Foi na semana dificílima desses testes de negócio de hotel, eu andava chorando muito. Eu já tinha muita decepção com determinados grupos, não com ele propriamente dito árabe e apontado morar na África, então eu já tinha um critério, já estava sentindo que a coisa ainda podia feder, porque eu já apontava algumas coisas na internet em termos de limitada de gente, de lugar onde eu morei, de determinados grupos, eu resolvi entender, eu achei que aquilo era algo que trazia tudo um fator revelativo para as pessoas entenderem os platôs, poder continuar suas vidas ou as limitações de onde as coisas se traduzem, mas até onde vira fracasso, o capital se torna falido e até que ponto ele otimizou os agudos dele, porque ele criou uma situação para mim que não entendo o que é inicial, eu acho que tá morto de estar repetindo isso aqui. Então eu atingi uma quentura tão grande que eu não conseguia nem... Nossa, meu pescoço. Me deu uma quentura, aquilo voltou, aquilo tudo na minha cabeça, aquilo me deu um cansaço, aquilo me deu um peso, eu não conseguia nem levantar da minha cama. Parecia que ele queria ganhar tempo, se tornar participativo. Para ele tá um jogo muito legal, entendeu? Entre ele desaparecer. Para quem quer aparecer do nada e amor eterno, isso, aquilo, e do nada criar algum contexto para mostrar a braveza, a intimidade que teve, eu não acho que ele tá administrando alguém que tá impulsionando isso, tá fazendo a coisa certa, porque o critério de diálogo, de respeito, de situações que inclusive fez com que eu perdesse tudo isso, a ponto de eu falar as coisas do jeito que eu tô falando, já é de uma pessoa que eu não quero considerar mais, ainda que eu, né, fico totalmente abalado, porque não era isso que eu queria fazer de forma alguma. Eu usei o mesmo protocolo de ir até onde as coisas, né, porque não seria amigo, não teve um dia de despedida que ele não me falou obrigada, vagabundo, que eu falei, eu queria que você pelo menos tivesse me agradecido, porque você se deu muito bem nas minhas costas, você tá pensando que eu sou que a prostituta do final do dia, enquanto seus dinheirinhos, porque é negócio de Portugal, ou ir para não sei aonde, umas conversa fiada para poder arrumar um jeito de brincar, de conversar, de descer, de querer arrumar um jeito, porque tem todas as putas do mundo na internet, qualquer amiga, gente com o dinheiro que ele tem empilhado. Por que motivo criar um contexto para querer que eu veja uma punheta dele e às vezes ele desligar? Dar um tchauzinho ou ficar horas falando, aí procurar uma coisa a gente se lidar com o que é, né? O limite da virtualidade, ou além da virtualidade, quem somos presencialmente, o que são atos, o que são atitudes, e o tal de botar pau a pau, o que é a uniformidade de uma preliminar, o que fica feio para quem, né? Que é a falta de preliminar de grupos, dessa teoria de que eles têm que se resolver, ter vibradores tais, terem sexo sozinho para que são acompanhados, e o que são perante várias coisas, e o que fica descabido, e aqui incomerciável o paradoxo da ação de graça, o que é a responsabilidade, o que é fazer determinadas coisas sem pensar na presença,
perder um tempo com pessoas que você não considera, você usa o seu corpo para ferir, ou o seu prazer porque aquilo está num espaço de imundo que você acha que não vai afetar suas regras, uns na cadeia e uns fora. Eu penso em muitas coisas, sabe? Eu fico tão chateada porque eu coloquei muitas coisas em pauta que qualquer jeito que fosse a tradução, minha dificuldade visual ou qualquer isso, aquilo, as várias formas levou a entender em vários momentos diferentes. Eu vi muitas vezes ele acatando, dificultando para não poder escrever. Se eu fosse ter armazenado, eu não armazenei nada ainda, que as coisas mais escrotas entre os dias que falei bonito, babei o ovo, as últimas que foram de altas relevâncias que eu apaguei tudo, exceto essa última, mas as últimas escritas de alguns meses, elas tinham muita relevância, não alguma baixeza, mas a baixeza, para a gente colocar os que são os contrastes e as coisas não resolvidas entre o mundo árabe, quem compra, quem vende, quem paga, né? Os problemas das guerras migratórias, os contrastes de base e topo, que alguma religião, se não atende na base, para que está no topo? Se não atende no topo, por que está na base? Por que na hora de foder e a promiscuidade, todos eles estão tudo junto, até que ponto essa parte é cada parte, né? São sites de infidelidade entre as autônomas, quer conhecer mulheres infiéis, mulheres grávidas, livres, mulheres, né? As coisas bizarras. Então, quer dizer, o que virou normal para homens e mulheres e para grupos, coisas dos quais eu não me deparava assim, conhecia amplitudes, conhecia a beleza do corpo, as coisas que se falavam, os escândalos que eu aponto, mas eu trabalhava muito, eu estudava muito, eu passei muito tempo sozinha, uma pessoa que tem uma transparência, que botou a vida em aberto. Eu não tô para carregar a filha da puta nas minhas costas para se tornar o dono da minha história. Eu não chamei ninguém para ficar atrás nem à frente, mas o que é a idade, o preparo das coisas, o que é a pessoa se antenar. É um tipo de pessoa que não tem porra nenhuma para fazer, tivesse que pagar, que quis pagar de padre ou de pastor, disso, aquilo, fica 2 anos, então tocando a própria punheta, ou amarra a merda da porra e vai entender o peso da cruz, entendeu? Aí tem alguns critérios de liberdade que fica mais fácil eles não terem que passar por algum profeta, que ou come algumas virgens, ou assim procura, para que calhe algumas atitudes, e que no céu vai ter mais ainda, ou podem se achar os reis do coco, que são totalmente incompatíveis com os meios de produção, com uniformidade de homem e mulher. E assim, eu não me arrependo de até onde eu acreditei nas coisas. Olha como eu rebusquei todas as coisas e como eu sei utilizar as coisas, e ao mesmo tempo eu coloquei, você foi capitalizado à vista, você está achando que você não foi pago o tempo todo? Porque eu fui transparente, verdadeiro, e isso, aquilo. Eu não te devo nada, e de fato você saiu muito bem. Você não guardou nada que eu escrevi para você. Se você guardou é problema, se você não guardou também é. Porque qual era o seu propósito, a sua largura de achar como você vivia até esses seus 31, para apagar de virgem o teu fetiche de se apontar de virgem e religioso, né? E todas as suas atitudes insensatas, não pensadas, e que trouxeram uma dificuldade enorme perante a sua tradução. Eu não vou falar a sua língua, o mínimo que você tinha que fazer era aprender a falar. E outra coisa, você conversou com vários idiomas de vários lugares, então muitas vezes começava a falar comigo, tem muita habilidade de trocar idioma, até que ponto é amigo no mundo todo. Para mim ele não tem amigo no mundo todo, ele joga moeda onde pode. O que é que está fazendo no mundo todo, o que isso repercute de uma pessoa que achar que num dado momento é a palavra de quem vive achando que num dado momento é a palavra dele contra outro, basta dar um clique que tudo se apaga, né? Que os rabo presos totais no banquinho da igreja se torna lá, esse não sabe disso, não sabe daquilo. Como eu coloco as coisas, pensando o que seria um filho, o que seria um marido, quem são esses maridos, quem são essas mulheres, quem são esses viados, para eu somar algumas coisas e falar todas as coisas. O que é que não fizeram como eu fiz, ou não resolve, o que ainda não foi resolvido, que eu não consigo resolver nem com minhas próprias mãos, nem com condição processual, nem nada, para ter no mínimo da minha independência de novo, e entender que eu saí da minha casa largando um salário, eu tinha casa para morar, eu tinha tudo, eu virei um lixo do nada, aonde nem a porra do salário fecha nada, e vira só vermelho, vermelho, vermelho. Uma pessoa totalmente, para ele tudo é lucro. Eu vejo, eu me sinto muito frustrada, eu me sinto literalmente passiva por não ter esquecido uma coisa, mas não ver valor nenhum nisso. Eu tentei não jogar nele umas coisas, e eu acho que em nenhum momento
ele tentou resguardar um diálogo inteligente em função da distância ou qualquer coisa para que não fosse um problema, até por inteligência masculina. Eu achei assim um fracasso muito grande, porque eu tentei mostrar, depois eu joguei na cara, eu mostrei, isso aqui é um pacote que vem, ó, esse fardo vem todinho, ó, todinho nas minhas costas. E você quer saber o que? O lucro individual, porque ele não posta mais nada do que eu vejo, do que eu vi, porque tá tudo bloqueado em função de muçulmanismo, travou tudo aquilo. Até que ponto seria ele só precisar? A única coisa que me resguarda satisfação é saber que ele não botou a mão em mim, porque se ele botasse a mão em mim e no outro dia ele criasse algum contexto, já comi, já enjoei, ou ganhei minha liberdade, fiz isso, aquilo, eu mato ele antes de levantar da cama. Então, quer dizer, eu em nenhum momento eu encarei, eu já sabia o que todo mundo fala, o que é o terror, o que é o oriental, o que é o árabe, o que eu acho em tudo quanto é lugar, e o que também eu acho, que eu acho que cada um é cada um, mas cada um que é cada um já caiu por terra há muito tempo. Eu não acho que ele é muito esperto, nem um pouco nem delinquente, agora também não tem nenhuma competência competência que eu tenho. Ele precisa de ser um pinto para fuder, um bonzinho que saiba matar ou defender, e pagar de bonzinho. Se ele fosse bonzinho, ele tinha um diálogo comigo desde o começo, muito sensato. Nada implica de acontecer alguma coisa ou não desligar, ou eu só bloqueei por causa disso. Ele acatou não responder muitas coisas, as coisas não respondidas desde o começo, elas vêm todas junto quando eu abro a tela. Então é um fardo de dor, é um cansaço, porque eu não entendo o que ele fala. Agora eu já me irrito com tudo isso daí. Eu não queria olhar a cara, nem ouvir a voz, nem porra nenhuma. De saco cheio com tudo isso aí, eu só quero a minha vida, isso traz todas as minhas frustrações. Eu não tenho roupas, eu não tenho meu corpo, eu não tenho nada, eu sinto todas as frustrações de todos os miseráveis não serem miseráveis e estarem na minha frente, inclusive se beneficiando de todas as formas, em rede social. Imperativos de miséria são muito relativos, inclusive acho que são muito mentirosos, inclusive. Então, quer dizer, como melhorar? Eu preciso da última chance. Última chance! Você me escreve num dia de conclave, você me liga 24 horas. Que dia que eu não... Ah, você tentou da última vez, você tentou isso e aquilo, né? Aí ficou furioso porque botou o pau pra fora, e aquilo ali pra mim foi desligar, mandar tomar no cu e foda-se, porque todo que horas acha o tempo, né? Que horas a pessoa tem que desacatar e dizer que não pode ver uma pessoa nua, ter o seu amor constante, que a coisa nunca acontece, né? Pergunta a todos os viados e putas, se esconde tudo, e no final do dia ou tá um trepado em cima do outro gozando junto, ou no final do dia vai ser completamente diferente do meu, enfiar o rabo deles no meio das pernas. Agora, quem é ele? Eu não sei. Qual é o nome dele todo real? Eu não sei. Entendeu? Ainda que ele tivera falado, quem são os parentes dele, o que ele faz de fato, porque a partir do momento que ele me ameaçou, entendeu? A questão da foto é que olha que eu ainda tentei, o meu desespero de tanta coisa, de tanta tristeza, de cair na conversa dele, de dizer o tanto que eu sou flexível, voltei atrás várias vezes, ele conseguiu sozinho, tendo contato comigo que não tenho contato com ninguém. Só com ele conseguiu eu me irritar, fazer com que eu colocasse uma foto dele, não seria problema algum. Você tem ciúmes de me ver assim, até que fosse pelada, tira as cortinas de tudo isso. Você pode também, no final das contas, eu botei a foto dele que eu não colocaria. Então eu entendi que ele estava achando que a brincadeira estava muito boa, estava ganhando muito, porque eu não posso achar que é outra coisa. Ah, ele não está entendendo do outro lado, o que ele está fazendo na rede social? Então tem que entender o custo disso tudo aí, né? Tem que entender o custo de toda essa brincadeira. E a mim tem hora que até começou a parecer que ele está entendendo alguma coisa, mas não está batendo favorecimento que não fica que ficasse uma coisa menos estúpida para mim. Então, um jogo para cima de mim, que precisava me testar, me desbravar perante eu já ter tido minhas fotos, ter mostrado, vai tudo tomar no cu. São um bando de viado que conhece suas putas, são todos que são classes de ninguém. O que eles são? Estimular governos, profissões, o caralho a quatro, para ver que ninguém é do lado de ninguém. Todos eles proliferam filhos, fodem o dia inteiro. Aí na hora que você desnuda a cara de todo mundo e mostra, como é que vocês resolvem esse problema aqui, ó, dos elos de todas essas coisas? O que é reincluir e quando é que incluiu? Então como que vocês fizeram isso, aceitaram isso, acataram isso, se em determinado momento vocês não deixam isso acontecer ou isso não resolve?
Só que se vocês não sabem, não estão preparados, como é que vocês estão recebendo? Como é que vocês estão pagando de honesto? Como é que vocês me fazem isso? Perante trabalhos acadêmicos, toda a questão de trabalho, de campo acadêmico, de atravessar a rua acadêmica, que virou todos esses lugares onde eu passei, família que não era família, os mortos que não voltam mais, ou toda a situação que eu passei, eu não vi respaldada por ninguém, tudo era motivo de chacota, não vi que se preocupasse, assim falam de preto, assim falam de muçulmano, eu não vi preocupado com isso, eu não vi preocupado em respaldar minha questão de trabalho, eu vi imediatismo, coisas que se tornaram descabidas, pedidos que se tornaram descabidos, ganhou um critério de intimidade, eu acho muito triste isso daí, entendeu? Aí vem falar que eu desrespeitei, eu fui obrigado a cagar inteiro e cago muito mais porque eu não achei mais palavras. E eu fico totalmente magoado porque eu acho que, entendeu? Um cinismo muito grande, entendeu? Eu olhei, eu ficava olhando aquilo e pensando em mim. Parece que aquilo ali estava um direito de, inclusive, mostrar quem eu sou, como eu sinto diante de todo o tempo, entendeu? Como que eu me fortaleço em mim, adquirir todos os estágios da coisa e como eu me sinto traída, entendeu? Como que eu confiaria numa pessoa que não fala a mesma língua, entendeu? Pensar quem somos perante mobilizar muitas pessoas que não nos conhecem, que não falam as mesmas línguas, que não querem saber, entre crimes de guerra, erros de migração, achar que podem entrar e sair quando não fecham nem a folha dentro de um lugar e chega alguém e tira o seu emprego, que ainda coça o saco, coça na fila de te deixar desempregado, entendeu? E quando apresenta características assim ou assado, quem são mesmo? Racistas ou percebe que são características de pessoas dentro de um espaço? Então quer dizer, isso e aquilo, só que me tornou tão ferido, ao mesmo tempo eu olhava algumas coisas, sabe, eu tentava olhar a simplicidade, a experiência que pudesse ser diferente, mas fica o cara que ganhou na cena, e eu ganhei todo o fardo de ser o fracasso, a mulher que não é nada, que ficou a pior que ficar na fila das últimas vagabundas muçulmanas, das últimas vagabundas cristãs, que são todas elas de ateu. Eu fico muito puto de ter que pegar e fazer todos nascer, esperar com que eles fodam com o mundo inteiro e achar que pela transparência podia, já mexeu com as minhas intimidades. Não é um bosta, é um merda qualquer, entendeu? Eu tenho que partir desse pressuposto, que me colocou nessa condição, viu liberdade, viu um direito, eu tava com poucas coisas dentro de casa, assim, roupa, isso, aquilo, é um fudido, entendeu? Que não tinha babado, mostrou que as pilhas de nota há pouco tempo. Se me visse numa condição tal ou quisessem me ver, o que ia trazer significado, querer explicar? Ou pra que me mostrar aquela merda? Pra que tava andando no meio de um monte de criação, um monte de coisa, não tava trabalhando nesse dia. Já parece que não trabalha tem tempo, acho que ficou rico. Ainda que aquele povo dorme em qualquer lugar, ou come umas merdalhadas na mão, faz um monte de coisa, sei lá o que é aquilo. Não gosta daquelas danças ridículas, não gosta de um monte de coisa, não tem muito padrão de corpo, é um povo que não é muito preparado de nada. Eu fico pontuando trabalho, né? As incongruências do machismo, do que eles procuram através do universo do corpo e o caricaturamento. Então eu percebo tudo e fica um fardo muito pesado para mim, porque eu não tô chamando ninguém para casar comigo e ficar adestrado, ligado a mim, entendeu? Agora, eu também tenho que virar capacho de palhaço, inclusive de outra cultura. Não tinha me deparado com isso, entendeu? Não tinha me deparado com isso. Eu não acho que agiu correto. Entre bloqueios, despedidas, as coisas qual eu me culpava, porque eu achei que, na verdade, ele pagava, era de esperto. Ele dificultou muitas vezes responder. Eu comecei a ficar muito irada e escrevendo. Então eu pensei que aquilo poderia ter uma má fé, porque teve fotos minhas que eu nem tenho mais, não consigo ter de volta. Para num dado momento, tipo, me mandar uma foto que simplesmente naquele momento eu não tinha achado mais nada, o que eu pensasse? Aí seria eu. Então eu não acatei aquilo, mostrou para mim, tipo, também tem um plano B, mandou uma foto para mim, que refletia, né? Até então, você olha na foto, era só um banheiro, mas só que ele estava filmando, era uma mulher, ele estava do lado da mulher, só do lado da mulher, mesmo que ele estivesse comprando alguma coisa, pagou de que não tem contato com ninguém, não podia nem conversar no trabalho. Você vê, tem 300 redes sociais desde novinho, mudou algumas, uma que era novo, uma outra lá que ele não mexe, mas ele tem o perfil das mulheres que ele procura, das pessoas que ele gosta, entendeu? Aí quer dizer, aí eu me deparei
vasculhando um monte de coisas, aí isso trouxe muita, é quase todos os homens, ou ainda que isso, aquilo, aí quer dizer, são adeptos à infidelidade, são adeptos a adestramento, um monte de coisa que eu não gosto, eu passei a me alarmar. O que é cultura? Eu me senti absurdamente reprimida, absurdamente torturada, absurdamente passada para trás, não levado em consideração a ponto dele querer que eu visse, querendo me vingar, criando situações à distância de me rebaixar, ver que ele tinha opções descabidas para que isso estava, para eu entrar num jogo de que ele estava me conquistando à distância sem nunca me ver e se nem existir possibilidade disso, uma coisa acontecendo a essa distância e permitindo isso quando eu tentava entender uma coisa que já ficou em aberto, que ele surtava, eu tentava entender o significado sobre toda a complexidade das condições diárias, sobre toda a complexidade de estar perdendo tempo, minha vida passando com um monte de gente que não vale nada, e como que eles apontam isso. Eu conheci um muçulmano, você falar que você conheceu alguém numa internet, e ainda um muçulmano é você jogar no buraco do tatu absoluto, e ele simplesmente começou a entrar no bate-papo no começo para conseguir me conectar e depois bloqueava tudo, inclusive depois que falasse comigo. Ali começou a ter contato com todas as putas do mundo, ou com todas as pessoas que estavam, inclusive sem religiosidade, no Facebook dele, de menos eu. Muito tardiamente ele pegou o WhatsApp, quando eu já tinha despedido dele várias vezes, depois nunca mais usou aquilo. Nunca mais usou. Ele tem Instagram, porra, ele conectou, ou ele aceitou, entendeu? Aceitou a mulher que estava trabalhando no hotel, entendeu? Que era a única pessoa que eu conversava, porque eu cheguei a olhar do telefone no negócio num dado momento, ou seja, ele estava recebendo todo mundo no celular dele. Ele já tem um novo Facebook, que é 200 e tantas, imagina 200 e tantas mulheres, aí ele tem o direito de aliviar a vida dele, aí vira uma promessa de fé. Tadinho, foi bem orientado, foi isso e aquilo, tal, aí simplesmente ele é um coitadinho delinquente, ou que tem a vida ganha, né? Aí ele tem o direito de estar conectado com o mundo inteiro, curtir a vida doidado, criar muitos méritos em cima disso aí, encher o bolso, ter um monte de lacraia, porque ele ganhou virtualidade livre, isso e aquilo. Aí simplesmente ele quer manter um mérito de ganhar, porque o que eu quero, o que eu vou pensar que ele está atrás de mim, atrás de quê? Porque às vezes em que ele não esteve, não faz sentido algum. Se gostava, tinha isso tudo, no outro dia falava um oi, a cada 2 dias, isso, aquilo, não foi totalmente descabido. No dia que ele mandou a foto, foi absurdamente descabido, ele me consumiu muito com isso. Eu insisti infinitas vezes para que ele só falasse a verdade, o que era a vida dele, não importa, eu só queria saber quem ele era, isso, aquilo. Ele usou recursos de como se ele tivesse me traído dentro da minha própria casa, com a vida morando comigo, como se estivesse me enlouquecendo para acatar mentira e fazer até destruir minha própria vida, para ele poder se dar bem. Eu vi isso daí, que ele tem capacidade de fazer uma coisa dessa, como qualquer mulher e homem que eu conheço em tudo quanto é lugar. O que eles são capazes de fazer com mentira? Então eu achei assim, de uma infelicidade tenebrosa, porque isso implica que ele me considera a otária, que já fiquei estigmatizada como otária, porque tem transparência, os meus prazeres em cima disso, tudo que foi tirado, o tempo correndo, o tempo que ele não me responde, não tá comigo. Ele vem com teoria de que eu sou a mulherzinha da burca que vai fingir que as de burca estão quietinha, fazendo o que eu faço, mostrando a cara que o mundo árabe é bom. Não é bom. O muçulmanismo não é bom. A maioria dos africanos são tudo contaminados, como tudo quanto é lugar, camuflado, tudo quanto é lugar, entendeu? Então não vem com essa teoria de que é etiquetado de situação que caiu por terra, aquilo tudo que ele estava mostrando. Aí eu só preciso de mais todo o meu amor, que eu não sei o que nunca vai acabar, até no final me irritar. Entendeu? Eu queria desligar, eu ia trabalhar, eu tava quente, eu queria só ficar olhando pra cara da pessoa, não tava afim nem de tirar minha cara aqui, querendo puxar assunto, eu não sei, querer criar uma intimidade, que ele me deu uma ira enorme, que eu não sei o que acontece, não ia ultrapassar daquilo. Ele conseguiu inventar alguma coisa e depois vir me bloquear. Ele não ia fazer isso, eu não deixei ele fazer isso, e ele tentou o mesmo percurso. Então ele não tem direito a essa intimidade, ele não construiu isso. Então eu interpreto isso como uma violabilidade muito descabida. Se dependesse de eu estar totalmente isolado, ele é um cara que se projetou perante uma fé em um sistema de regras que ele desacatou.
a minha condição, desacatou, ele tinha que ser punido por causa disso, para entender o custo de tudo isso, tá entendendo? Apostando muito no pinto dele, o pinto dele já para ter arrancado, ele não tem prazer em lugar nenhum, ou ter um processo muito grande nas costas, que ele ia ver o que é um dote que ele ia ter que pagar, entendeu? Porque muitos vão pra cadeia, são mortos e eles acatam. Matar caso mexesse isso, aquilo, que é como que eles estão, como que a folha tectônica fecha, porque cada um tem uns 500 num puteiro, não pode cada um, eles no harém pode, em que momento são tantos de cada um que não pode, mas o que é isso dentro de a mercadorização disso durante todo o tempo? Porque os fudidos juntando dinheiro não é pra me ver, nem é pra isso, nem aquilo, mas a quantidade de dinheiro que mostrou não foi pequena. Entre algumas coisas, né, de alguns lugares, alguns momentos, num determinado momento, tá atrás de mim 5 horas da manhã, atrás de mim na hora do almoço, atrás de mim à tarde, no final das contas não trabalha mais, ou não sai da internet mais. O que ficou? Aprendeu, a única coisa que ele aprendeu comigo foi que ficar na rede social aqui no Brasil é bom procurar gente assim, porque eu vi depois ele atrás de tudo quanto é brasileira. Isso que registrando como meu nome, mostrando coisas que aí, entendeu? Eu comecei a abrir aquilo, porra, tinha uma mulher lá que tava dentro, uma mulher muito escrota, dentro dos negócios lá, tava filmando a criança dela e com o negócio de bate-papo tocando, ela tava oferecendo a criança dela, entendeu? E ele não tava participativo naquilo, ele não viu aquilo, sabe? Pra esses cantos aí do Brasil afora que elas oferecem filho. Nossa, Deus me livre, ó. Entendeu? Então isso já interpretei como um cara que que tem prazer em cima do proibido, procura o prazer o tempo todo. O que é que um cara desse acrescenta na minha vida? Ele não pensou sobre isso, aí ele precisa de aprender, ele precisa de que alguma outra área seja para aprender, para ele poder pagar, arrumar uma para ele estuprar e matar, ou que fode muito e vai fingir de virgem, isso, aquilo, as conveniências, enquanto ele não acha um dote, ou quem que é que tá patrocinando ele, porque me deu uma ira muito grande quando ele me mandou essa foto, me deu uma ira, eu me senti muito enganado quando ele me ameaçou, aí ele viu que eu não simplesmente eu desliguei o telefone e quero ter intimidade com você, sumi tantos dias ou alguma coisa não deu certo, mostrei a foto aqui, ó, se não tem você tem outro, isso e aquilo, aí no final das contas vou mostrar como é que você brincou comigo, entendeu? Vou baixar tudo que eu tenho no stream, vou jogar você no stream pra todo mundo ver. Opa, primeiro eu já tô em rede social, não te escondi em momento nenhum, inclusive que é a rede social. Tá falando de você também na rede social. Até onde você tá achando que é brincadeira? Até onde que a gravidade isso implica nas questões das regras totais? Outra coisa, como assim? Né? Então você entende que algo é ruim ou você participa de grupos que chacinam? Tipo, se você gostasse de mim, você estaria construindo ou ficar comigo. E não querendo que isso ou aquilo. Ou seja, você entende que se me jogar numa rede social, tem alguém que vê. Se você não come, outros vão comer, ou vão ameaçar, ou vão me chacinar. Como é que funciona isso daí? Como é que funciona isso? Ah, é brincadeira. Não, não é brincadeira. Eu falei pra você, você não entendeu, você entendeu que é conveniência. Eu moro num lugar que já aconteceu de um cara ter me ameaçado. Eu tentar isso aqui lá e você entendeu que você também pode, qual é essa diferença de todos os outros? Então eu vou pegar e você vai ver, você não vai ter sucesso. Vou dar parte de você kkkk, você não vai ter sucesso. Então a gente tem, quem é que paga a conta de qual miserável que não é miserável, que não tem diamante, não tem dinheiro, não são estupradores, na prática da coisa toda é comunista ou é capitalista? Também não é nada, é só religioso, é anti-regra, não viu Jesus? Sabe? Como que começa? Como que explica? Nesse dia explica isso aqui pra mim. Aí você vai lá ver, grupo de lá, ó, fiando a banana, final, a apresentação do grupo é tudo que você nem fez ou nem faria. Você tem um peru de borracha ou não tem um peru de borracha? O que significa? Você não casa com virgem, ou você tá na rede social ou não são virgens, mas se vocês utilizam, isso todo jovem usa jovem. Você tá com a cara de velho tanto quanto a minha. Você tá achando que você é bebezão, que você pode escolher? Ah, não escolheu ainda, você não escolheu ainda. De repente você não pode conversar com ninguém, tá quase se jogando, problema financeiro, caiu, machucou as costelas, usou isso como questão apelativa, melodrama, perdendo tempo com o cara, além da capacidade, dizendo que eu tenho tempo para tudo, de menos para ele. Imagina eu com dinheiro, com trabalho, que aparentemente não tem como mudar um sujeito dele, ele é daquele jeito que tá ali, aparentemente é pronto. O que é pronto, né? O que é pronto? Se tiver que inchar, não vai inchar muita coisa, não combina com tatuagem, não vai pintar o cabelo, não vai, se eu arrancar um pouco de cabelo, fica aquela merda ali do jeito que tá. É preto e não vai mudar, ainda que é literalmente árabe, ou moreno claro.
Que é para ser bem claro. O que que implica dizer que eu tenho muito tempo, o que que agrada ele muito tempo, o que que eu perdeu muito tempo, o que que ele está fazendo no antitempo. Porque o que que um celular representa, quem somos as pessoas perante atitudes, o cérebro e o celular. O que é que sobra para fingir que está trazendo representatividade. No final das contas não é mais nada, ou não é muçulmano, ou não é árabe, não é nem preto, porque é branco e ele gosta. Preta começou a botar algumas coisas lá, mas não gosta. Quer dizer, eu tenho que empretear, entendeu? E no final das contas é ele que é o rei da cocada da coisa. Eu não sou ninguém. Não, tem muita coisa errada aí, sabe? Muita coisa errada mesmo. Aí me cansou ontem e no final das contas eu arrependi completamente de ter deixado olhar minha cara. Porque eu via como um segredo que nem minha cara ontem ele podia ter olhado. Existia muito isso. Depois que desligou, que eu falei, seu demônio, desaparece, eu não me estourei, xinguei, aí foi e bloqueou. Que eu não tinha aceitado, né? E bloqueou o que seria se conseguir qualquer coisa, ficar 300 horas no telefone e bloquear. Comi, joguei pro canto, eu matei. Mais ou menos uma coisa assim. Isso trouxe um peso tenebroso. Isso trouxe assim, o que um cara de pau, o que o sujeito é capaz de fazer para conseguir uma virtualidade. Eu não coloco isso em condição minha. O que pensando entre crianças, entre outras pessoas, entre as regras dentro da casa dele, em que momento, né? A despedida de solteiro, quem sobra? A buscar no outro dia que a transparência, que eles são acostumados, tem tesão por proibido. Tesão por proibido, vivem de infidelidade, não só ele, como tudo quanto é lugar. Olha o que tem escancarado nas putarias do mundo, nas redes de prostituição livre, tudo aberto, onde eles se tornam degustativos de grupos e de homossexualismo, inclusive, porque a busca dos grupos de swing é inclusive pela prática homossexual. Dois homens querem mostrar que estoura uma mulher inteira, que um arregando o cu pro outro, um chupa o pau do outro também, e não sei o que lá, tudo muito bonitinho, sabe? Na doença, no cuidado das coisas, isso é coisa de pobre, isso é coisa de estuprador, tá entendendo? Isso é coisa, não é possível que um cu, ou já tem um cu pra arrombar, ou caralho, a quatro que duas pessoas não pode fazer um estrago, pronto. Já compram tudo quanto é porcaria. A moda dos novinhos e dos novinhos brasileiros é, inclusive, em cada foda, nem ser o mesmo vibrador. Nem ser o mesmo vibrador. É rosa, é grande, é de 1000 cabeças, é de não sei o que. É tão tenebroso ouvir e ver o consumo de tudo isso, que é impossível competir. E eu não quero competir. Eu sei que todo mundo tem direito a ter um macaco como ele, também um macaco, como ele acha ter um direito a ter uma cachorra vagabunda branca. Então o recado já foi dado de todas as formas, e o que me dá muito ódio quando ele fala, eu não te esqueço, te amo, vou não sei o que lá. O nível da cara de pau, o nível da consciência que eu fiz a coisa certa no tempo certo, falando com clareza, e até que ponto ele feriu todas, ele colocou tudo aquilo que eu tenho consciência, entendeu? De que eu tenho que trabalhar, que já chegou, que não sei o que, ele conseguiu piorar todas as coisas, porque ele é um fudido, ele não ofereceu dinheiro para custear nada, ele não é participativo de nada, então ele é um interesseiro, entendeu? Ele é um interesseiro, ou ele banca de demente, porque eles são, infelizmente, esse povo é interesseiro, é brilho, é ouro, eles gostam do caricaturamento da coisa, só que eles deveriam pensar onde é que eles mamam e custeiam os meios de produção. Tá entendendo? Porque depois pra fechar folha e bancar, que são tudo etiquetado de religioso, que a folha não tá fechando com o que eles gostam de degustar. Eles não gostam nem da mesma roupinha, eles não gostam de ver toda a putaria que isso tem meios de produção em determinados lugares, isso tem um custo, isso mobiliza um monte de coisa, isso tem muita fachada. Então eu, em função de como eu trabalho com muitas probabilidades e muitas coisas, automaticamente me faz voltar atrás. Entendeu? Com a cabeça de mãe, com a cabeça de mulher, com a cabeça de educador, e eu estou de saco cheio. Entendeu? Mas me dá uma ira tão grande de saber que para ele parte do pressuposto, o que é uma mulher querer gostar de um homem, gostar do pênis, gostar do que for, entendeu? Da virilidade masculina. Eu me sinto tão traída, tão enganada dele ir até o último momento com os imperativos de que ele tá com mérito, que basta ele esperar mais um pouquinho, que tá na mão, que tá fácil. O meu ódio é muito grande, é muito maior do que se pensa. Entendeu? Que se 2, 3 dias se eu não tivesse na minha reta, eu acho que eu furava ele com tantas vezes, pela largura dele eu achar um nível de maldade, já que ele finge que é religioso, e inclusive nessa merda dessas porcarias, dessas regras,
o que eu tenho ódio dos escândalos perante esses monte de padres, em lugar de liberdade, em lugar com o Vaticano totalmente estruturado, com banco, com força armada, com gente com o rabo pra cima, com os padres livres, malhando em tudo quanto é lugar, usando as coisas milionárias que desencadearam evangélicos fazendo muita raça de coisa pior, descabimento perante Maria, descabimento perante Jesus, descabimento perante Deus, descabimento perante celibato, descabimento que já fuderam o mundo todo, que continuam fuder e não pagam por sacrifício da comunhão alguma, se tornaram tudo milionários, cambistas, estupram as carteiras de trabalho, roubam por dentro, roubam por fora, fode tudo quanto é lugar, virou uma desgraça tão gigantesca, que eu me sinto tão enganada, porque o princípio da Santíssima Trindade, ou da verdade oficial, eu trago isso como uma representatividade, e eu tenho ódio de todos juntos, eu fico muito furiosa, entendeu? Eu compreendo que não, Deus colocou a condição de deusa, de Maria, de tudo, como o peso da cruz de fato, para que eu fechasse determinados portais e colocasse o peso da crucificação como um aliançamento que não mais está, um perdão que não mais está, e inclusive o fator da substância, dizer até que ponto Deus e Jesus são a mesma substância, e o que é o diferencial que implica mais subir, tendo que fazer um filho descendo aparentemente, sobre a condição assim, viver alguma coisa, dizer, vão te trair, meu filho, mas você vai passar pela mesma coisa que eu passei, você não vai acreditar que você tem que descer e fazer isso e aquilo, porque você vai usar a sua substância de bom, só que você vai arrepender quando você for crucificado, né? O que vira uma condição elo paradigmática, né? Que colocam entre queda de Deus ou maldade de Deus com relação a dizer que Jesus desobedeceu, em que dado momento dizer que Jesus não era disso, que nem existe essa festa toda que tá, que pra que eles dependem de tudo isso? Só ateu,